Olá, aqui quem está falando é Suelen Moreira. Nós vamos começar essa aula 3, são as leis de incentivo estaduais e federal, onde eu vou dar algumas principais características. Vocês já têm parte dessa aula no texto que foi disponibilizado, mas eu resolvi passar aqui uma apresentação de PowerPoint. Acho que eu guiando e falando é um pouco mais proveitoso. Bom, vamos lá. Primeiro, como nós vamos falar das leis tanto federal quanto estaduais, eu quero explicar para vocês o que são incentivos fiscais. Os incentivos fiscais, eles são caracterizados dessa forma, como estímulos que são concedidos pelo governo, tanto a pessoas físicas e jurídicas, para viabilizar projetos, seja culturais, sejam de esporte, sejam sociais, de outras pessoas físicas e jurídicas. Isso é feito por meio da destinação de parte dos impostos. O que significa destinação dos impostos? Bom, não é que eu estou doando o meu dinheiro. Na verdade, quando eu, pessoa física ou jurídica, uso uma lei de incentivo, eu vou pegar parte daquele imposto que eu pagaria ao governo, seja em âmbito municipal, estadual ou federal, e destinar a parte que o governo disse que eu posso, ele que estabelece o percentual, a uma determinada ação que já foi também aprovada, ok? Então a gente tem que lembrar que quando o uso é de incentivo fiscal, a gente está falando de dinheiro público, porque embora esse dinheiro não chegue a entrar nos cofres públicos, ele é parte do imposto de renda que iria para o órgão municipal, estadual ou federativo responsável. Então, eles são uma ótima estratégia de captação de recursos. A captação de recursos em cada uma dessas áreas cresceu desde que cada uma das leis foi estabelecida. A Lei Rouanet é a mais antiga delas. Mas eles também promovem, especialmente quando a gente fala de pessoa física, uma participação cidadã. Quer dizer, a pessoa física pode escolher enviar parte do seu imposto para um projeto que ela conhece e não tudo diretamente para o governo federal, já que a pessoa física é apenas imposto de renda. Bom, que leis de incentivo a gente tem hoje? A gente tem as leis estaduais, tem também alguns municípios, infelizmente é minoria, mas os municípios, especialmente capitais, também têm leis. Tem o Fundo do Idoso, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é a Lei Rouanet, o Fundo da Infância e Adolescência, também conhecido como FUNCAD, que também é federal, e o PRONON e o PRONA são as últimas, que são as leis de incentivo na área da saúde, o PRONON para oncologia e o PRONAS para pessoa com deficiência, na verdade chama PRONAS PCD, ok? Bom, o Fundo do Idoso e o Fundo da Infância e Adolescência funcionam um pouco diferente das demais leis, porque eles estabelece-se que eles têm que ser geridos por um conselho municipal e um conselho estadual que vai então formar o fundo municipal, o fundo estadual. E aí existe uma gestão totalmente descentralizada desses fundos que vão ser administrados por esses conselhos. Depende, portanto, que cada município ou estado forme os conselhos e passe a gerenciar essa lei. E eles têm autonomia, então muda muito de um lugar para o outro quando se trata de fundo tanto do idoso quanto da criança e adolescente. Bom, como é que funciona no geral as leis? A gente tem três papéis. O proponente, que somos nós, nosso caso aqui, os fazedores de cultura. Algumas leis exigem um credenciamento prévio, outras não. No caso da Lei Rouanet, por exemplo, você já pode se cadastrar no momento que também vai enviar a proposta. Você tem que elaborar e enviar o projeto. Isso muda de lei para lei. A mais moderna é a Rouanet, que tem uma plataforma toda pronta, que é o SALIC, né, o sistema de gestão, né, da Lei de Incentivo à Cultura. E lá a gente pode colocar todo o projeto e tudo é feito online, o envio é feito online, as respostas às diligências são online. Muda de cada um. O Lei de Incentivo ao Esporte tem os formulários, mas a gente precisa depois imprimir eles e mandar por correio. O Pronon e o Pronas, tudo é totalmente manual. Não existe formulário, existe apenas uma portaria com alguns exemplos e cada projeto acaba saindo muito diferente do outro. No caso dos fundos, como eu disse, vai depender do conselho de cada estado ou município e se o município vai disponibilizar sistema, não vai, ele que estipula como vai ser o envio. Então, o nosso papel é elaborar e enviar esses projetos e, depois que eles forem aprovados, captar os recursos, executar e prestar contas, ok?
Os ministérios ou conselhos vão ter o papel de quê? Primeiro, antes de aprovar os projetos como está aqui, eles vão estipular algumas regras, ok? Quais são as regras de envio dos projetos, quais são os procedimentos e etc. E aí eles vão aprovar os projetos que a gente enviou, tem a obrigação de acompanhar a execução, embora normalmente não haja mão de obra para isso, mas eventualmente tem visitas, querem conhecer os projetos, e por fim analisar e aprovar a prestação de contas. E qual que é o papel das empresas e pessoas? Eles são os investidores, que vão investir através de doação, de patrocínio e poder deduzir isso no imposto devido. Como eu disse, como é o encaminhamento de uma parcela do imposto, a gente faz, a empresa ou pessoa física vai fazer o aporte no projeto e depois vai, ao prestar contas ao fisco, comunicar esse aporte e ter deduzido esse valor num percentual que pode variar, mas hoje, na maioria das leis, ele se encaixa em 100% de dedução até um determinado limite. Bom, as leis de incentivo para a cultura. A gente tem as leis federais, que são com base no imposto de renda. Tem a Lei Rouanet, que é a mais conhecida, e a Lei do Audiovisual. E tem as leis estaduais, que são com base no ICMS, e as municipais, que são com base no IPTU ou no ISS. Ok? Então, no caso das leis federais, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física pode investir, porque ambas pagam imposto de renda, mas tem cada uma suas características. A pessoa jurídica precisa ser tributada pelo regime de lucro real e a pessoa física precisa usar a declaração do imposto de renda no modelo completo. Nas leis estaduais, qualquer empresa que paga ICMS, que é o Imposto sobre Mercadoria e Serviço, ele pode usar desse incentivo fiscal, mas cada estado vai ter também suas regras. Então, pode ter regras de um mínimo que ele deve de ICMS, o máximo que ele pode investir, quais são os percentuais. No caso das leis municipais, a mesma coisa. A maioria dos municípios que têm leis usam só o ISS, que é quando o prestador de serviço pode investir parte do imposto sobre o serviço que ele paga. Mas alguns municípios também têm com base no IPTU, o que permite as pessoas físicas também investirem nessa lei. Como eu disse, nas leis estaduais, cada estado vai ter seus próprios critérios. E esses critérios podem, inclusive, ser em relação às linhas de atuação. O estado pode dizer, por exemplo, que permite um limite maior por projeto que for de restauro do patrimônio histórico do estado, ou que tem um limite para projetos que são festivais ou que são shows, ou ele pode delimitar que só cabe música esse ano ou teatro, ele também pode delimitar quais são os segmentos. Então, cada estado vai mudar. Ele tem a obrigação de tornar públicos todos os critérios. Normalmente, os estados abrem tipo editais. Os editais vão dizer quais são as formas, quais são os limites, quais são as regras para aquele ano e qual que é o período que se pode enviar o projeto para que ele seja aprovado. É muito importante que você procure saber todas as regras antes de enviar o seu projeto, antes de enviar o seu projeto. Por quê? Você tem que fazer um projeto que não só caiba nas regras para ser aprovado, mas que você também possa ter talvez mais facilidade de captação. Então estude, veja o que foi aprovado antes, o que você tem mais chance, manda um projeto redondinho, esteja atento a qual o período de captação de recursos. Não necessariamente você tem que esperar seu projeto ser aprovado para começar a captação de recursos, porque você já pode abordar as empresas e elas se comprometerem com você. Uma característica das leis estaduais é que normalmente o limite que o Estado permite que seja investido nos projetos, ele é menor do que o limite de imposto que tem disponível no Estado. Então, chega-se a esse limite muitas vezes e nem todos os projetos conseguem ser patrocinados. Às vezes a empresa ela tem o recurso, mas como o limite já foi atingido, ela não tem como investir porque o Estado não permite. Por quê? Ele coloca qual que é o teto que ele vai abrir mão do ICMS. Vai abrir mão de 90 milhões, 70 milhões, 100 milhões, 200 milhões? Afinal de contas, o Estado abre mão de receber esse recurso. Então, uma vez que ele estabelece um teto, chegou a esse teto, ele não vai aceitar mais a captação. Então, é importante que você conheça as regras, conheça o histórico, conheça o período de captação para conseguir aprovar o seu projeto e captar o recurso, ok? Esses são os estados que têm leis de incentivo estaduais. Nem todos estão funcionando. Por quê? Vamos colocar, eu sou mineira, certo? Estou falando aqui de Belo Horizonte.
Em Minas Gerais mesmo, no ano passado, a gente teve essa dificuldade, aliás, ano retrasado. Simplesmente não se abriu o edital para novos projetos, porque o Estado estourou o limite que tinha no ano anterior e só permitiu que determinados projetos no ano seguinte captassem dentro do novo limite. Então a gente não pôde enviar novos projetos. Às vezes tem algum estado que num determinado ano, por alguma razão, não abre o edital, não recebe projetos. Então, esses são os estados que tem. Mas cada vez que você for buscar um projeto dentro desses estados, você precisa conhecer bem as regras, saber o que está funcionando e não parem. Se todas as regras não estiverem claras no site, nos meios que você tiver, vá até a secretaria, procure alguém que já fez. Isso é muito importante, ok? Aqui eu coloquei algumas das principais. Na verdade, acabou que eu não tenho Goiás aqui, que é o foco de vocês. Mas no material que eu mandei para vocês tem todas as leis. Eu tenho certeza que no caso de Goiás vocês conhecem melhor do que eu. Mas o que é importante você saber? Acho que esse quadro aqui serve principalmente para isso. É importante você saber qual é a legislação, ler. Normalmente, as instruções normativas ou os últimos decretos são os que têm as regras que estão vigentes, tá? É importante você saber qual que é o período de apresentação dos projetos para não perder. Muitas das leis elas permitem só durante um período no ano. E aí, se você perder, você só consegue tentar de novo no ano seguinte. Saber qual que é o limite do aporte, então o limite do aporte do patrocinador. Mas por que você que é proponente tem que saber? Porque você vai buscar esses patrocinadores. Então, você precisa saber qual que é mais ou menos o valor que ele tem para investir. E a gente consegue saber isso sabendo qual que é o limite que ele tem, o tamanho dessa empresa, procurar estudar, ver quanto que ela teve de lucro, procurar saber em relação a impostos, o que tiver de dados públicos a gente vai procurar saber. E também porque na hora de procurar uma empresa, mesmo que você não saiba quanto ela tem para investir, você precisa dizer para ela, olha, você pode investir até 20% do seu ICMS devido. Porque eles, muitas vezes, ainda mais em CMS, que é uma gama muito grande de empresas, talvez a empresa que você vai procurar nunca investiu. Cabe a você conhecer toda a legislação para poder orientá-los, especialmente a contador e ao jurídico, ok? É importante saber o percentual do abatimento. Nem todas as leis permitem 100% de abatimento. O que isso significa? A cada, digamos, 100 mil reais que uma empresa investir, ela pode ter o abatimento no imposto de até 100 mil reais. Mas pode ser que naquele estado a lei só permita 60%, 80%, ou que 95%, por exemplo, vá para o projeto e 5% vá para algum tipo de fundo de cultura do estado. Então é muito importante saber qual é o percentual de abatimento também para informar ao seu investidor. E os valores de renúncia fiscal em cada ano é bom, você olha, ele é sempre publicado no ano anterior, porque é aquilo, quanto menor a renúncia, mais rápido vai se chegar a ela. E aí a gente às vezes muda o nosso período de captação, o compromisso que a gente tem com as empresas para conseguir aproveitar disso ainda. Vamos passar para a Lei Rouanet. A Lei Rouanet é a mais conhecida de todos, quem não conhecia passou a conhecer agora por causa da CPI, da imprensa. Infelizmente a gente está num momento em que ela está muito fragilizada, mas essa lei que criou o Programa de Apoio à Cultura, ela foi o grande financiador da cultura nos últimos 25 anos no país e fez muita diferença. Existe uma instrução normativa de 2013 e acabou de sair na semana passada a instrução normativa de 2017, que ainda está sendo estudada, disputada, ainda vai começar a valer a partir do ano que vem, mas é muito importante que procure saber, ok? Nas instruções normativas tem todos os procedimentos, desde a apresentação de propostas à prestação de contas. E o site do Ministério da Cultura, cultura.gov.br, também costuma ter manuais, bem como dentro do SALIC, que é o sistema onde você propõe o projeto, tem vários manuais instruindo o que fazer. A Lei Rouanet, ela foi pensada sobre um tripé, que infelizmente está manco, digamos assim, ok? O PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura, ele teria o Fundo Nacional de Cultura, o Fundo de Investimento Cultural e Artístico, FICART, e o incentivo a projetos culturais, que é a renúncia fiscal, que é o que hoje a gente conhece como Lei Rouanet. Mas, na verdade, ela é formada desse tripé.
O Fundo Nacional de Cultura existe, mas infelizmente, ano após ano, ele está minguando. Porque, embora haja regras que digam que qual percentual deve ir para ele de orçamento, inclusive da Loteria Federal, ele é orçamentário. O que isso significa? O orçamento dele está só planejado. Se o dinheiro não chegar, se o governo tiver outras prioridades, esse recurso é contingenciado, não chega ao fundo. Então, o fundo hoje acaba não tendo dinheiro, muitas vezes até para cumprir os editais que abrem. O Fundo de Investimento Cultural e Artístico, o FICART, ele já foi pensado para que houvesse investimento em projetos com potencial lucrativo. A empresa ela investiria e ela teria direito à participação nos lucros. Só que, do jeito que ele foi feito, ele não foi regulamentado depois, por falta dessa regulamentação, não há para essa empresa investidora nenhuma contrapartida. As coisas não estão claras. O FICART acabou minguando, morrendo mesmo, né? O fundo mingou. O FICART nunca saiu do papel, nunca foi estabelecido. O que seria legal do FICART é que ele é justamente para os projetos que têm possibilidade de ter lucratividade, que não usariam incentivo fiscal e que dizem muito respeito a um ou outro escândalo que a gente escuta aí de vez em quando. Esses casos estariam todos resolvidos no FICART. Ele foi pensado para isso. Já o incentivo aos projetos culturais, que é o que hoje a gente conhece, mas que é a renúncia fiscal em si, que pode dar até 100% de abatimento, ela sim é para os projetos culturais que visam democratização do acesso, principalmente, e por isso ela tem uma série de contrapartidas que cada proponente deve cumprir. Bom, eu citei um pouquinho antes, mas aqui está melhor explicado quem é que pode investir na Lei Rouanet. Caso de pessoa física, qualquer pessoa física que use a declaração no modelo completo. Ou seja, se a declaração por fim é simplificada, vai perder qualquer investimento que tenha sido feito, tanto em Lei Rouanet como em qualquer outra lei federal. Precisa ser o modelo completo, onde se pode fazer as deduções. No caso da pessoa jurídica, ela tem que usar o regime tributário de lucro real. Atualmente, é obrigado a usar esse regime tributário empresas que têm um faturamento superior a 78 milhões ano. Mas empresas com faturamento bem inferior a isso podem optar por esse regime tributário. Agora, quem pode receber recursos, ou seja, ser um proponente de projetos na Lei Rouanet? Pessoa física, microempreendedores individuais, com atuação na área cultural, basta comprovar essa atuação, ou pessoa jurídica, tanto de direito público quanto privado, pode ter fins lucrativos ou não. Até hoje, ela basta ter em seu ato constitutivo a finalidade cultural. A partir da nova instrução normativa, que começa a entrar em vigor por agora, a pessoa jurídica também vai ter que ter no seu CNPJ, ou seja, ter um CNAE lá, um Cadastro Nacional de Estabelecimento, dos segmentos tem que ser também de finalidade cultural. O imposto de renda ele pode ser investido 6% do imposto devido para pessoa física e 4% do imposto devido para pessoa jurídica. Qual o incentivo oferecido? Bom, tem uma série de segmentos que se encaixam no que a gente chama de artigo 18, que dá 100% da renúncia fiscal, ok? No entanto, existe um outro artigo, que é o 26, e o que quer dizer artigo 18 e artigo 26? São artigos da Lei Rouanet mesmo. E o que eles propõem? Você tem, deixa eu falar para vocês quais são os projetos. Você pode, os segmentos de artes cênicas, de livros, música erudita instrumental, exposição de artes, tudo que tem a ver com bibliotecas públicas, produção cinematográfica, preservação de patrimônio cultural, tanto material quanto imaterial, salas de cinema, teatro, dança, circo, ópera, literatura, música, tudo isso está dentro do artigo 18, ok? No entanto, a rádio, televisão, humanidades, etc. O artigo 26, no entanto, ele vai entrar nele capacitação, produção fora do país, tem uma série de música popular, gravação de disco que tenha voz, então tem umas, assim, por exemplo, entra música, se for instrumental ou erudita, ela tem 100% de renúncia fiscal, mas se cantar, ela passa a ter só 40%. Uma coisa que é importante, que pouca gente sabe, é o seguinte: se eu tenho um projeto
que ele tem as duas coisas, digamos que seja um festival de música e que a maior parte do festival ele tem música instrumental, mas vai ter um dia que vai ter um show de um cantor. Não tem problema. O que está hoje como regra é que se a maior parte dos seus custos se encaixa nos segmentos do artigo 18, então seu projeto vai ser classificado ali. Mas isso ainda pode ter erros por parte dos técnicos, então a gente que tem que ficar atento. De novo, conheça a lei, leia tudo que se tem para ler. O manual que eu recomendei, deixei o link para vocês fazerem o download lá no texto da aula, ele tem todas essas instruções, tá bom? Os segmentos que eu estava aqui tentando lembrar de cabeça são esses do artigo 18. E o que não se encaixa aqui vai ser artigo 26. O valor captado, só para vocês terem uma ideia, quando fala que é artigo 26, que a empresa não vai ter 100%, ela tem muito mais dificuldade de investir. Então, a gente coloquei aqui os últimos 5 anos que eu tenho dados já consolidados, vocês verem a diferença entre a quantidade de projetos aprovados e captados no artigo 18 e no artigo 26. Quer dizer, de 3.400, vou pegar o último ano, de 3.311 projetos aprovados, ou melhor, captados, aprovados em 2014, apenas 200 eram artigo 26. O resto era artigo 18. Isso aqui é captados, tá? Não é aprovados. Então, eu tive 3.311 projetos que tiveram alguma captação, só 200 foram artigo 26. Do 1,333 bilhão, apenas 100 milhões foram, artigo 26. Então, é muito mais difícil aprovar um projeto, captar um projeto que seja no artigo 26. Normalmente, eu já falo assim, a não ser que você tenha um parceiro que queira fazer marketing cultural mesmo, que está investindo como uma forma de ativar sua marca dentro de um outro programa, dificilmente você vai conseguir captar o artigo 26. A maioria dos investidores quer o artigo 18. Aqui é uma evolução da Lei Rouanet nos últimos anos, uma coisa que é uma característica que dá para a gente ver muito claramente aqui. Aqui é a quantidade de projetos apresentados. Vocês podem ver que a aprovação de projetos é uma quantidade alta. Tem mais de 6.000 projetos aprovados por ano normalmente. É menos da metade do que é apresentado? Mas ainda assim a gente tem uma aprovação muito alta de projetos. No entanto, a captação dos projetos ela é bem menor. Quer dizer, de 14.000 pessoas que começam, que querem ter um projeto viabilizado via Lei Rouanet, só 3.297 realmente conseguem chegar ao final e ter algum apoio. Não quer dizer que ele conseguiu apoio suficiente para realizar o projeto totalmente, mas na maioria das vezes apenas parcialmente. O valor apresentado de projetos, agora em valor, aquele gráfico, é enorme. A gente está falando aqui de uma aprovação do MINC de mais de 5 bilhões por ano, mas já contando que a captação normalmente não passa de cerca de 25, 26% do que é aprovado. Até porque isso aqui está dentro de um limite da Receita Federal, mas o MINC tem aprovado uma quantidade muito alta. Com a nova instrução normativa, eles pretendem reduzir a quantidade de projetos que chega a ser aprovado para a captação. Aqui de novo um panorama que mostra, infelizmente, que há uma grande centralização. Isso é só em 2014, a gente está falando de valores, né? De 1,3 bilhão, 564 milhões foi de São Paulo, 342 do Rio. Isso não quer dizer que são projetos feitos em Rio e São Paulo. Uma coisa que acontece muito no Brasil é que a gente tem produtores de Rio e São Paulo que realizam projetos no Brasil inteiro. Tem vários cantores do Nordeste, por exemplo, cujas produtoras são paulistas. E elas é que são proponentes dos projetos. Para vocês terem uma ideia, tem projetos na Amazônia, tem projetos no Nordeste, no Norte, que são realizados constantemente, como festivais, etc., como o Parintins, o Festival de Parintins na Amazônia, o proponente é de São Paulo. Então isso acaba ficando muito desproporcional, mas não é tanto assim.
Um livro que eu recomendo para vocês lerem, que vai estar aí também na minha bibliografia, e que mostra muito assim uma quebra de paradigmas disso que a gente fala, mostra como que é realmente a concentração, como que ela deveria ser, qual que é a curva que tem de diferença, é o livro do Enilton Menezes, que foi secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, que chama A Lei Rouanet, Muito Além dos Fatos. Esse livro está à venda só online, vocês conseguem ele pela editora, pela Livraria Cultura, pela Amazon, mas é um livro que super se recomenda para quem quer entender melhor como funciona a lei, ter opinião, enfim, qualificar esse debate que a gente tem tido aí sobre a Lei Rouanet. Ainda falando de panorama, essa é uma informação muito importante para quem quer captar recursos. Isso aqui é o período de investimento, tá vendo? Aqui tem vários anos, cada corzinha é um ano, mas olha o que a gente nota. Que mais de 50% do valor que é aportado por ano é aportado no mês de dezembro. Por que isso acontece? Bom, porque as empresas, acho que tem dois motivos principais, tá? As empresas querem ter certeza de qual o valor que elas têm para investir, e isso vai depender do fechamento do ano, de quanto que elas tiveram de lucro, de quanto elas vão pagar de imposto. Então, quanto mais perto do fim do ano, mais certeza ela tem, mais o fiscal passa esse número certinho, já que a gente está falando de um percentual de imposto, que tem a ver com a lucratividade dela. Uma outra questão é em relação ao tempo que o dinheiro fica fora de caixa. Porque essa empresa tem que aportar o recurso até final de dezembro, mas só vai ter o benefício fiscal na hora de pagar o imposto lá na declaração que é feita no ano seguinte. Logo, ela quer ficar o mínimo de tempo possível sem todos aqueles milhões que ela está investindo no caixa que poderiam estar rendendo, certo? Mas isso não significa que vocês devem começar a captar só em dezembro. O período crítico de tomada de decisão das empresas acontece nesses 3 meses aqui, ó, setembro a novembro. Ok? E como vocês podem ver, várias ao longo do ano fazem investimentos. Mas aqui é o período crítico de aporte. As empresas que usam editais costumam fazer os editais ao longo do ano, mesmo que façam investimento só em dezembro. Então a gente tem que ficar atento na hora que a gente quer correr atrás do dinheiro. Aqui vocês podem ver que, embora fala-se muito de que só os grandes conseguem captar, a gente, na verdade, tem um panorama de um número enorme de empresas que investem pouco. E essas empresas que investem pouco, olha só, até 15 mil, até 30, até 50, 100, 150 mil, essas empresas que investem pouco, elas também costumam investir nos menores projetos, porque elas querem que o investimento delas seja relevante. Que diferença faz meus 30 mil num projeto de 1 milhão, de 2 milhões? Mas meus 30 mil fazem muita diferença num projeto de 70 mil. Então, quando a gente tem pequenos projetos, a gente também deve procurar, normalmente, empresas que têm menos para investir. Pensa o seguinte, vou pegar um exemplo de uma coisa que eu já ouvi investidor falar. Vou pegar um exemplo. Você tem aí um Banco Itaú, tem 100 milhões de reais para investir por ano. O trabalho que dá em termos burocráticos, contrato, investimento, para o Itaú investir num projeto de 50 mil, é o mesmo trabalho que dá para ele investir num projeto de 1 milhão. Então, é melhor ele investir em vários projetos de milhões do que ele investir em centenas de projetos de poucos milhares. Estão entendendo? É proporcional. Os grandes investidores vão fazer investimentos mais altos. Os investidores que têm menos capacidade vão investir em projetos menores, onde eles fazem a diferença. Bom, é avassalador o quanto que pessoa física ainda investe pouco em Lei Rouanet, representa só 2% do volume investido, embora quando a gente olhe o número de pessoas físicas que investem, ele pula para 70%. Já isso aqui já deve estar um número maior, porque tem crescido esse número ano após ano, graças ao trabalho de algumas empresas e pessoas que têm persistido nisso. O potencial ele é muito grande, mas eu vou falar disso lá na nossa aula de pessoa física que está mais para frente, ok? Hoje 98% do recurso vem de pessoas jurídicas. Bom, um outro incentivo fiscal para a área de cultura é o para as atividades audiovisuais. Aí a gente tem, dentro da Lei Rouanet, é possível também projetos de audiovisual, mas tem uma lei própria para isso, que tem uma característica diferenciada. Por quê?
pode-se investir, ter o abatimento de 100% do que foi investido, mas ainda tem um abatimento como despesa operacional. Então, acaba tendo até 125% em média de abatimento. Existe um retorno. É um pouco mais complicado, não é simples como investir na Lei Rouanet ou em outros projetos, que basta depositar. Tem outras complicações, porque é um tipo de investimento que visa lucro, de certa forma, e tem movimentado a indústria cinematográfica inteira brasileira. Vocês podem ver que só em 2014 teve um movimento de quase 70 milhões, embora não chegue ao valor da renúncia fiscal oferecida pelo governo. Ok? Se vocês quiserem saber mais, também está aqui o número da lei, os decretos e a última IN que tem regido. Bom, muito obrigada. Espero que isso, mais todo o material que eu recomendei para vocês, os textos, deixe claro. Recomendo mesmo que baixem o guia que eu deixei lá, o manual, tem o link para download. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigada.